Vamos ler a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, a partir do verso de número 12. Lemos assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nós agradecemos pelo cumprimento da Tua promessa aqui nessa noite, a Tua presença no meio do povo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos não só crer que o Senhor está no nosso meio, mas já sentir o Senhor no nosso meio. Pedimos, Senhor, que esses momentos de reflexão da Tua palavra sejam momentos de cura no meio da Tua igreja, que seja derramada a Tua cura sobre nós, mas também que seja tempo de purificação, meu Pai, porque a Tua palavra, como Jesus nos ensinou, ela nos limpa. Em nome de Jesus, continua operando aqui no nosso meio, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto que fala bastante coisa, mas eu queria destacar um elemento que a gente vai discutir aqui nessa noite, que está dentro desse texto que nós lemos, que se relaciona com tudo isso que foi dito, que é uma coisa chamada cura. Essa igreja aqui é uma igreja que acredita na cura. Essa igreja aqui é uma igreja que acredita em milagres. Por que eu estou falando isso logo de início? Porque nós temos igrejas evangélicas que dizem seguir a Jesus, que dizem que hoje não se faz necessário mais milagres, porque existem médicos, porque existe isso, aquilo, outro. Gente, uma igreja que chega a falar isso é porque deixou de orar há muito tempo, deixou de estudar a Bíblia de verdade há muito tempo. As limitações humanas, elas continuam, a dor humana, ela continua, e o poder de Deus, do Deus que nos cura, continua. Nós já vimos aqui, eu ia falar a expressão, nós já cansamos de ver milagre aqui no nosso meio. Nós não cansamos não é? Nós já vimos o suficiente para saber e explicar para as pessoas por aí, olha, aquilo tudo que acontecia lá nos tempos bíblicos acontece ainda nos dias de hoje. Amém. Mas eu digo para vocês uma coisa, todo mundo é curado? Não. Eu me lembro de um livro do pastor Paul Yong Cho que eu lia certa vez, e ele explicava de algumas pessoas na igreja dele, que quando ele às vezes trazia gente de fora, muito usado em cura, em libertação, em prodígios extraordinários, e esses pregadores de fora vinham na igreja dele, Deus operava maravilhas, e pessoas eram curadas assim, daquelas coisas que a ciência ficaria de cabelo em pé se parasse para analisar. Mas alguns irmãos na igreja que já estavam doentes há muito tempo, às vezes alguns deles continuavam doentes e não eram curados. Por que isso? Irmãos, essa pergunta ela não tem uma resposta fácil, porque nós, enquanto seres humanos, nós não temos todas as informações que Deus tem. Nós estamos limitados não só no que diz respeito à informação, mas a nossa capacidade de entender mesmo, a nossa capacidade cognitiva de entender o mundo como um todo, da maneira como Deus o vê. Você vê, por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo, um homem usado por Deus tremendamente para operar milagres. Timóteo muito provavelmente viu muitos e muitos milagres acontecerem. Paulo vira para ele numa carta e fala assim: olha,
Você não deixa de tomar aquele vinho, não, por causa da doença que você tem, dos seus problemas recorrentes aí no estômago. Manda ele tomar remédio. Ao invés de falar, pega o óleo, bota na sua barriga e fala, sai, dor de estômago em nome de Jesus. Manda ele tomar remédio, porque eles discerniram que aquilo ali, Deus não ia tratar daquela forma. Deus ia tratar de outra. Mas, meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Muitas vezes Deus quer nos curar, mas a gente atrapalha. Existem muitas coisas envolvidas nesse processo, e que a gente, estudando a Bíblia, a gente pode clarear. Um dos motivos, por exemplo, é que tem gente que diz que quer ser curado, mas na verdade não quer. Vocês lembram daquela passagem que Jesus vira para um sujeito e fala assim, você quer ser curado? Vira para um cego que está gritando lá, né? O que você quer que eu te faça? O pastor Cláudio Duarte até brinca, fala que ele devia ter falado assim para Jesus, eu quero um cão-guia. Eu estou gritando aqui na beira da estrada, né? Estou querendo o quê? Mas a verdade, meus irmãos, é que eu entendo a pergunta de Jesus, porque eu conheço gente que chega dizendo que está doente, mas você chega para orar pela pessoa e ela simplesmente não quer ser curada, porque na doença dela ela tem algo que a gente chama de ganho secundário. Ela tem um nível de atenção dos outros e uma série de coisas. Tadinho, está doente, não sei o quê. E no fundo essa pessoa não quer ser curada. E ela não vai ser. Há um tempo atrás, acho que no ano passado, eu preguei uma mensagem aqui nessa igreja, numa quarta-feira chuvosa como essa. Por um acaso nós filmamos. Quem não viu, pode assistir lá no canal. O nome da mensagem é Atitudes que se afastam da cura. E eu falei ali sobre um homem chamado Naamã, que ele quase perdeu a cura dele. Deus mandou uma cura através do profeta, dando ali uma recomendação, mas algumas atitudes dele quase fazem esse homem não ser curado. E eu digo para vocês, meus irmãos, nós perdemos muitas bênçãos de Deus por não entendermos alguns princípios espirituais. Deus quer curar a gente, e a gente muitas vezes age de maneira estranha e permanece com um problema em nós. É como se fosse mais ou menos assim. Imagina uma pessoa que pede para Deus boa saúde, mas se empaturra de porcaria e fuma. Não tem uma incoerência no processo? Alguém falar que, Senhor, limpa o meu pulmão e chupa aquele pirulito de câncer. Não tem um problema sério? É mais ou menos isso. A lógica é basicamente a mesma. Quando nós fazemos certas coisas em contradição com aquilo que nós estamos pedindo para Deus. E esse texto que a gente leu, eu fiz questão de começar ele lá no início da perícope, porque ele começa falando, Tiago começa a repetir o ensino de Jesus sobre juramento, que nos ensina a sermos pessoas verdadeiras. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Jesus já tinha ensinado sobre isso. Irmãos, a nossa saúde tem tudo a ver com isso, com o fato de nós sermos pessoas verdadeiras, sermos pessoas transparentes. Ele continua desenvolvendo o raciocínio, introduz aí a questão da cura. Está alguém doente no meio de vós? A gente sempre tem gente doente no nosso meio. Eu tenho certeza que se eu fizer um momento de oração num culto como esse, que nós temos poucas pessoas aí por causa da chuva, vai ter gente aqui pedindo oração por cura, nem que seja por alguém, não é? Na família, de alguma maneira, nós temos sempre muita gente. Jesus disse, os pobres sempre tens convosco. Eu completo dizendo, os doentes sempre têm. A gente sempre vai ter alguém necessitado de cura. E Tiago fala assim, tem alguém doente no meio de vocês? Chama os presbíteros, aqueles que presidem, né, que lideram sobre a igreja, unjam com óleo em nome de Jesus, e a oração da fé vai salvar essa pessoa, vai curar essa pessoa. E aí, Tiago lança para a gente um texto que é o principal, que eu quero que vocês prestem atenção nessa noite, que vai esclarecer um princípio espiritual. Ele diz assim, confessai os vossos pecados uns para os outros para serdes curados. Tiago associa a cura como algo de consequência direto a uma confissão de pecado. E olha que legal, meus irmãos, ele não está falando de confessar para Deus, como outros textos vêm falar. Ele está falando de confessar
uns aos outros. Irmãos, isso é uma coisa que incomoda muita gente. Eu já conversei, por exemplo, com um teólogo que, se pudesse, arrancava esse pedaço da Bíblia e questionava: não, porque eu só vejo isso aí nesse texto. Não é verdade, não é? Existem outros textos da Bíblia que ensinam sobre isso, mas ele falava: eu preciso estudar mais aí esse negócio, porque eu não concordo muito com isso aí não. Está claro, meus irmãos? Está dizendo que a gente, para ser curado, a gente precisa estar com a nossa vida transparente. A gente precisa confessar os nossos pecados, e olha, uns para os outros. Ah, mas a Bíblia não diz que a gente tem que confessar para Deus? A Bíblia diz que a gente precisa confessar os nossos pecados para Deus numa relação de perdão. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus não quer só perdoar você, Ele quer curar você. E por isso, Ele deixa na palavra dEle uma porção de coisa ensinando a gente sobre esse princípio. E olha, ontem quando eu estava orando a respeito desse momento, dessa mensagem, desse texto, o Espírito me trouxe algo ao coração. Você sabe o que ele me mostrou a respeito desse assunto? Que nós não fomos feitos para esconder as coisas. Ele me levou a pensar a respeito lá do início da criação do homem, quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim. A Bíblia diz que eles estavam nus, um para o outro. E meus irmãos, a partir do momento que eles caíram em pecado, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Se esconder de Deus e se esconder um do outro, colocando roupas. Vocês nunca acharam isso estranho? Como é que um casal, que só tem eles de seres humanos no mundo, de repente, eles vão continuar casados, eles vão continuar com a sua vida íntima, de repente eles têm que se cobrir um para o outro? Nunca passou pela sua cabeça que isso parece muito estranho? Eu digo para vocês, meus irmãos, porque isso é muito mais do que roupa. O livro de Gênesis, principalmente essa narrativa aí da criação e da queda do homem, ela é cercada de símbolos o tempo todo. A própria Bíblia trata assim de maneira simbólica. Quando lá no livro de Apocalipse a gente lê que aquela serpente lá do Éden, na verdade é Satanás, é um símbolo para Satanás. Ela não é um bichinho que estava ali. Irmãos, essa palavra nu que tem aí na nossa tradução, ela também tem uma outra possibilidade de tradução. Ela diz que eles estavam descobertos um para o outro. Na verdade são palavras sinônimas. Eles viviam de maneira descoberta um para o outro e descoberto para Deus. Eles não tinham o que esconder um do outro. Você está me entendendo? E a partir do momento que o pecado entrou trazendo morte, eles passaram a ter algo a esconder. Não só um para o outro, mas para Deus. E as duas coisas trazem doença para a gente. Irmãos, é possível alguém esconder alguma coisa de Deus? Não. Para onde eu vou me esconder no teu espírito? Diz lá no Salmo 139, não tem como você se esconder de Deus. O problema é que a gente tenta. Deus chegou no jardim do Éden e falou, chamou por Adão, como se ele não soubesse onde estivesse, não é? Adão escondido de Deus, como se pudesse. A gente não pode se esconder de Deus. Só que muitas vezes, meus irmãos, é exatamente isso que a gente tenta fazer. Quer ver um exemplo? Você tem um problema, um pecado na sua vida, e você fica empurrando com a barriga resolver isso diante de Deus. Você não toca nesse assunto em oração, ou você evita até orar para não tocar nesse assunto, e simplesmente você vai deixando para depois, como se Deus não estivesse vendo aquilo que está acontecendo. Você não para conversar com Deus sobre aquele problema que acabou de acontecer, sobre aquele pecado que você está caindo ali direto. E meus irmãos, esconder de Deus é uma coisa que nos traz doença física mesmo. Um exemplo claro que a gente tem disso na Bíblia é quando Davi caiu em pecado. A narrativa lá de Samuel não fala nesses termos, mas quando você vê salmos que Davi escreveu, ele vai descrever justamente isso. Um homem de Deus, ele cometeu um pecado, e aí ao invés de ele confessar o pecado dele, ele começou a fazer outros pecados para tentar encobrir.
Ele poderia ter resolvido o problema confessando aquilo, ia encarar as consequências seriam desse tamanho, e de repente ele começou a jogar um pecado em cima do outro para poder tapar, e as consequências foram ficando imensas. Meus irmãos, no Salmo 51, que é um salmo que ele escreveu depois da restauração dele, ele diz assim: eis que te comprases na verdade, falando a respeito de Deus. A alegria de Deus, o prazer de Deus, está em ver a gente falando a verdade e aguentando as consequências. Quantas vezes as pessoas têm medo de falar a verdade, porque o que vai acontecer daqui para frente? Eu me lembro, um certo momento, eu via um pastor aconselhando um casal, na verdade um homem, né? A mulher não estava, e o homem questionava o seguinte: eu traí a minha mulher há bastante tempo, e uma coisa fica incomodando no meu coração, e a gente já está bem hoje, já passou muito tempo, mas ela nunca soube disso. O que você acha, pastor? Eu devo contar ou não devo contar? Sabe o que o pastor respondeu para ele? Conta não. Vai estragar tudo, você não falou que está bem. Isso que você está sentindo é culpa da religião, é a sua religiosidade, não sei o quê. Irmãos, eu não consigo ler a Bíblia desse jeito. Eu não consigo analisar as coisas e dizer que permanecer com uma coisa encoberta vai fazer bem para alguém. Ele contar para a mulher, muito provavelmente vai causar um transtorno imenso, mas meus irmãos, Deus é aquele que se compraz com a verdade. Eu citei o 51, o Salmo 32 é outro salmo que Davi escreveu depois dessa restauração, e que ele vai falar justamente a respeito do tempo que ele ficou escondendo o pecado dele. E ele fala assim: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos, eles envelheceram. Imagina a sensação de você estar ali. Você já deve ter sentido isso em algum momento da sua vida, de você se sentir tão mal, que a sensação que você tem é que você está ali envelhecendo. Ele fala que o corpo dele gemia o dia inteiro. Eu lembrei de uma canção que tocou muito aí, há mais de décadas aí para trás, do Renato Russo, que ele fala assim: a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. A sensação de que você está definhando à medida que o tempo vai passando. Ele fala que o vigor dele, a força dele, se tornou em sequidão de estio. Não sabe quando para de chover a terra, um tempão, que vai tudo ficando seco? A força dele, ele ia sentindo assim. Até que Deus manda alguém para confrontá-lo. E ele acaba tendo que confessar meio que na marra o pecado dele. Aí começa a restauração. Ele vai sofrer uma porção de consequência, meus irmãos. Mas aquela sequidão de estio, aquilo dos ossos dele envelhecerem, aquilo dele gemer o dia inteiro, aquilo foi passando. Meus irmãos, muitas doenças físicas que tem no meio do povo de Deus têm origem em doenças na alma, por conta de problemas ocultos. Pecado oculto traz doença, meus irmãos. Começa ali às vezes com uma noite mal dormida. É um sono que você não consegue pegar, porque tem algo ali rodando no background, no fundo. Enquanto você está pensando numa coisa aqui, a sua mente está trabalhando em outras. Você está em constante alerta. Aí de repente você já não come mais direito, ou come demais, ou come de menos. A sua concentração já não é mais a mesma, porque você está fazendo um esforço o tempo todo para manter uma aparência que você não devia estar mantendo. Isso dá trabalho. Manter uma coisa oculta é algo que cansa realmente o ser humano. E daqui a pouco você começa ali com algumas doenças, umas coisas simples, uma úlcerazinha, uns outros problemas que daqui a pouco vão crescendo. Em alguns casos chegam a virar um câncer, e algumas pessoas morrem de pecado oculto. O salário do pecado é a morte, mas eu digo para você, pecado oculto, o salário é doença. Um dos adjetivos que Jesus usou para se referir aos fariseus, aquelas pessoas que diziam entender muito da lei, mas não viviam aquilo que praticavam, foi a palavra hipócrita. Ele vira para os fariseus e fala: vocês são hipócritas. E da onde veio essa palavra? Jesus usou essa palavra, a Bíblia foi escrita no grego, não é? E essa palavra realmente ela vem do grego. E ela diz respeito
a algo que acontecia ali no mundo cultural grego, que era o teatro, que até hoje a gente tem, começou ali no meio do povo grego, e o papel do ator, que era a arte de interpretar, era chamado de hipócrisis. A máscara que o ator usava, aquela que tinha um sorrisinho ou uma cara de tristeza, também era chamada de hipócrisis. O que era um hipócrita? Era alguém que representava. E quantas vezes nós estamos sendo hipócritas, representando o tempo todo, vivendo uma coisa que não é verdade. Não é o sim, sim, não, não. Você está bem? Se melhorar, vira festa. Dá aquele sorrisão e por dentro você está assim. Tá tudo bem? Tem certeza? Está tudo bem, irmão? Tô sim, pastor. E sua vida com Deus, como é que tá? Normal. Quando fala normal, chega a dar aquele friozinho na barriga, né? Normal. Quando a nossa vida com Deus cai no normal, normalmente o normal não é uma coisa boa. A gente quer tentar parecer uma coisa que na verdade nós não somos. E tem algo mais grave nisso, meus irmãos. Porque normalmente esse negócio de esconder está relacionado diretamente a um outro pecado. Porque uma pessoa que não quer que os outros saibam o que ela fez ou o que ela anda fazendo, isso normalmente está relacionado à preocupação que ela tem com a reputação, com o status, com a opinião que as pessoas têm a respeito dela, com a vaidade dela, com uma coisa chamada soberba. E aí a gente entende esse princípio da confissão à luz de um outro princípio espiritual também lá no livro de Tiago. Vira uma página aí, Tiago capítulo 4. Volta aí para trás, Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Muitas vezes a raiz da pessoa querer encobrir o seu pecado está nessa coisinha chamada soberba. E não adianta, você estar pedindo cura para Deus. E o que Deus diz? Eu resisto ao soberbo. É uma lei espiritual. Não é ruindade de Deus, não. É uma lei espiritual estabelecida. Se você age baseado na soberba, Ele está resistindo a você. Agora, se você é humilde, ou seja, se você se humilha, contar para os outros o que eu fiz, eu contar para os outros aqueles pensamentos doentes que eu tenho que são pecado, eu vou ser humilhado. A pessoa vai pensar o que de mim? Eu vou me sentir humilhado. E esse é o princípio, porque Ele dá graça aos humildes. Entendeu? Graça é uma coisa que você não precisa fazer nada para merecer. Mas aí, pastor, se eu estou me humilhando para merecer, como é que é graça? É aquilo que eu te falei. Não é algo que você vai fazer para merecer, você vai tirar a causa do problema. Você vai arrancar da sua vida o cigarro, ao invés de pedir para Deus simplesmente limpar o seu pulmão e continuar fumando. Você vai parar de fazer aquilo que na verdade é a causa do seu mal. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 28. Versículo 13. É esse mesmo princípio espiritual dito de uma maneira um pouquinho diferente. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Meu irmão, minha irmã, que está aí com a sua vida empatada, uma vida que não avança, porque prosperidade não diz respeito a enriquecer, tem a ver realmente com você ter plena suficiência em Deus, você ter tudo aquilo que você precisa em Deus, e às vezes você vê que a sua vida não vai para frente. Será que não seria por isso? Porque tem alguma coisa ainda encoberta em você, algum pecado que você ainda não expôs. Será que não é porque você tem algo a esconder? Enquanto você tem coisa a esconder,
você não vai prosperar. Esse texto que a gente usou como base para essa mensagem de hoje, lá de Tiago, capítulo 5, pedacinho final, quando Tiago termina de falar, confessai as nossas culpas uns aos outros, ele começa a falar sobre a oração, dizendo o seguinte: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e cita um milagre extraordinário do Antigo Testamento, que um homem orou e por 3 anos para de chover, e depois ele ora e volta a chover. E ele mostra, olha, ele era gente como a gente, homem sujeito aos mesmos sentimentos. Algumas versões aí vão dizer homem sujeito às mesmas paixões. O que ele quer dizer com isso? Todo mundo tem pecado, todo mundo tem alguma coisa que faz de errado. Eu falei sobre isso na semana passada, quando eu falava sobre a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas transgressões, as nossas falhas. O pecado é nosso, todo mundo comete. Você não precisa ficar preocupado com isso. A grande questão é, algumas pessoas aprenderam um macete e descobriram que não podem ter mais nada para esconder. Se você quer realmente ter a sua oração respondida, olha, não tem um justo sequer, a Bíblia diz. Como é que pode? A oração de um justo pode muito em seus efeitos se não tem um justo sequer. Eu digo para você, Jesus morreu na cruz e nos justificou. Ele pega o injusto e torna justo. E a partir do momento que você revela a sua transgressão e deixa ela, você se arrependeu dela, você abandonou, olha, você pode orar com fé perfeita, as coisas vão acontecer. Olha quantas situações a gente pode viver mais de milagre, meus irmãos, se vocês entenderem que não precisa esconder nada de ninguém. Será que alguns pedidos de oração, como eu falei para vocês no início, né? A nossa igreja é uma igreja que crê em milagres, em curas, e justamente por isso chega a pedido de oração o tempo todo. A gente tem grupo de clamor na nossa igreja, com um grupo correspondente no WhatsApp, e quem faz parte aí sabe como chega pedido, cada coisa assim de apertar o coração, como aquela situação que nós oramos aqui no domingo pela manhã, cada situação assim de realmente entristecer, partir o coração da gente. Será que não está faltando um mover de você realmente abrir o coração para que seja liberado curas e milagres sobre a sua vida? E talvez, segura só um pouquinho, porque talvez eu vá responder o que você vai dizer. Você já está com vontade de confessar o seu pecado publicamente? Fala, Deus. Talvez eu vá responder aquilo que você vai perguntar no final. Olha, talvez você pergunte, pastor, eu entendi, eu preciso. Teve realmente coisa que aconteceu lá atrás que o meu pai não sabe, que a minha mulher não sabe. Eu estou pedindo uma coisa relacionada ao meu casamento e não está acontecendo, e eu sei que eu não contei tudo o que tinha para acontecer. Para quem eu vou contar? E o quanto eu vou contar? Vou responder primeiro a segunda pergunta, tá? Por quê? Porque a gente, quando entende esse princípio, o ser humano, ele é muito malandro. E como aprendi do pastor Abe Uber, ele ensina a respeito disso na relação de discipulado, e ele fala o seguinte: cuidado para você não confessar a corda. Conhece a ideia de confessar a corda? O sujeito vira para o outro e fala assim: olha, eu fui lá na casa do meu vizinho e eu roubei uma corda, e eu estou aqui para confessar para você que eu sei que eu estou errado nisso que eu fiz. Aí o discipulador vai lá e ora pela pessoa, realmente, Deus perdoa ele, ajuda ele a ser forte. Ele contou que roubou uma corda, mas não contou que amarrado na corda tinha uma vaca. E assim a gente faz, a gente conta a verdade maquiada, a gente conta a história meio pelas beiradas. Pai, eu passei da conta com o meu namorado, mas não conta que na verdade passou muito da conta, e não só com aquele, mas com vários. E aí continua com certas áreas da vida amarradas. Gente, olha, eu volto a dizer, eu não estou falando aqui de perdão de pecado, não.
A igreja no passado desenvolveu uma teologia de que a pessoa, para ser perdoada dos pecados, tinha que confessar e confessar para um padre. Isso não tem na Bíblia. Mas você confessar para alguém, uns aos outros, está relacionado à cura. Como eu disse no início, Deus não quer só perdoar você, Ele quer curar você. E eu volto à primeira pergunta: para quem então eu vou confessar? Aí tem aquela historinha que eu já contei aqui algumas vezes, né, os 3 rapazes indo orar no monte. Um virou para o outro e falou assim: olha, antes da gente orar aqui, eu preciso confessar um pecado meu. Eu tenho um problema que eu olho para as mulheres da igreja e eu quero fazer sexo com todas elas. Aí os outros 2 rapazes assustaram assim com ele: meu irmão, você, né, um homem de oração, né? Vive dessa maneira. Ele estava certo, estava confessando os pecados. Aí chegou o segundo: não, eu também preciso me abrir, né? Se eu estou como agora também, eu também preciso falar. Olha, o meu pecado é o seguinte: eu olho para todos os homens da igreja e eu quero fazer sexo com todos eles. Aí os outros 2 pularam, né? Meu Deus, irmão fulano, que isso? Como pode uma coisa dessa? Aí o terceiro: também vou falar. Tá pensando o quê? Os 2 confessaram o pecado, eu também vou confessar o meu? Meu pecado é que eu sou fofoqueiro. Estou com vontade de descer e contar isso aqui para todo mundo. Irmãos, tem gente que não está preparado para quando você vai abrir o coração. Nem todo mundo é confiável. Existem pessoas que não estão preparadas para isso, mas você precisa fazer. Existem situações a nível de família que você não tem para onde correr. Não adianta confessar para o seu pastor, você tem que confessar para a pessoa a quem você quebrou a sua confiança. Eu entendo que algumas situações só vão vir a cura quando a mulher abrir o jogo para o marido. Eu entendo que algumas situações só vão acontecer quando o filho abrir o jogo para o pai. Mas eu queria nessa noite apresentar algo além disso para vocês. Irmãos, em alguns momentos na história da igreja, principalmente em histórias de avivamento, a gente vê que algumas pessoas resolveram jogar a máscara no chão, expor a sua nudez, porque resolveram dar um basta nisso na vida e falar assim: não tenho mais nada a esconder de ninguém. E chegam em cultos públicos como esse e abrem a vida. Pastores fizeram isso. Olha, eu estava vivendo dessa maneira, e agora eu estou expondo para todo mundo, não quero nem saber. Enfrenta as consequências que tem que enfrentar, mas meus irmãos, abriu tudo. Nós não fomos feitos para viver escondendo coisa. A gente adoece quando a gente faz algo que não era aquilo que nós fomos feitos para fazer. Imagina eu pegar um ser humano e colocar para pastar o dia inteiro a 4 patas no pasto. Vai adoecer? Vai morrer? Vai. Não foi feito para comer aquilo, não foi feito para andar dessa maneira. Assim somos nós fomos feitos para não nos escondermos de Deus, para não ter nada para esconder de Deus e nem dos outros. Fomos feitos descobertos, fomos feitos nus. E no momento que caiu a ficha disso para a igreja, para os crentes, não preciso ter mais nada para encobrir. Aí você vai ver um derramar de cura, de milagre sobre a igreja. Eu quero fazer um desafio ousado para você nessa noite. Será que você é capaz de adivinhar o que é? Não fala não. Se coloca de pé nesse momento. Ministrações de perdão, a gente já teve várias na nossa igreja, em que as pessoas procuram umas às outras para pedir perdão, mas você sabe quem que é engraçado? Dificilmente esses perdões vêm acompanhados por uma confissão de pecado franca, aberta, sincera. Normalmente é assim: eu fiz uma coisa sobre você, eu falei de você para algumas pessoas, mas não conta o que falou. Não conta para quem falou. Confessa a corda, não confessa a vaca.
queria que você orasse nesse momento por um quebrantamento nessa igreja. Sabe por quê? Não tem interesse de humilhar ninguém, não tem interesse de expor ninguém. Mas se esse for o único caminho para a cura que você está clamando diante de Deus, você seria capaz? Ou simplesmente você não está preocupado com cura, mas entendeu o princípio espiritual de que você não tem que ter nada a esconder? Você seria capaz de abrir? Você que tem algo escondido realmente, você seria capaz de expor o que você sente? Eu queria que você perguntasse para Deus nesse momento, se você tem algo para expor, se você gostaria, ou se Deus gostaria que você expusesse isso para alguém aqui, alguém da sua família, alguém que está aqui na igreja, ou quem sabe até para todo mundo. A gente já teve situações assim aqui nessa igreja uns anos atrás, que Deus desatou uma onda de confissão pública de pecado. Foi muito interessante o agir de Deus naquela manhã. Eu queria que você simplesmente orasse nesse momento. E se Deus tocar no seu coração nesse momento, tenha coragem de receber a cura dele, indo até alguém e confessando o seu pecado. Vamos orar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Meus irmãos, essa palavra é dura. Jamais prosperará. Que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Que a misericórdia do Senhor te alcance nessa noite. Pai, oramos nesse momento para que esse ensino se espalhe de maneira prática por toda a tua igreja, meu Pai. Que a confissão de pecados seja encorajada em cada coração e que esse ensino aqui seja multiplicado nas células, nas famílias. Pai, que realmente isso venha se tornar uma coisa prática no nosso meio, porque nós queremos desfrutar da tua cura. Entendemos que o Senhor quer nos curar, o Senhor levou nossas enfermidades, entendemos isso. Nós não queremos pegar de volta, nós não queremos reter por soberba, por orgulho, por vaidade, por medo das primeiras consequências, mas que essa igreja amadureça espiritualmente, se apropriando desse princípio espiritual, em nome de Jesus, amém.